Seja bem-vindo à primeira aula do nosso curso a respeito dos contratos administrativos. Neste nosso primeiro encontro, iremos abordar os conceitos básicos e fundamentos jurídicos. Mergulharemos nas definições e distinções essenciais que formam a base dos contratos administrativos, um pilar fundamental na gestão pública e na relação entre o Estado e seus fornecedores. Iniciamos com a definição dos contratos administrativos. Eles nada mais são do que os instrumentos legais que permitem as contratações de serviços. São acordos de vontade, mas não são iguais aos contratos que fazemos em nossa vida cotidiana. Imagine que o Estado seja uma pessoa. Para atingir seus objetivos, ele precisa contratar serviços, adquirir bens e executar obras. Por isso, estes contratos têm características especiais, como cláusulas exorbitantes, que conferem à administração pública prerrogativas para garantir a continuidade dos serviços essenciais. Isso significa que eles são distintos dos contratos privados em vários aspectos, mas um dos mais notáveis são as chamadas cláusulas exorbitantes. Elas concedem à administração pública certas prerrogativas que não são encontradas nos contratos entre particulares, alinhadas com os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado e da continuidade do serviço público. Um exemplo dessas prerrogativas é a alteração unilateral do contrato, onde a administração pode modificar as cláusulas contratuais e os métodos de execução dos serviços para melhor adequá-los às necessidades da coletividade. Tal como em um contrato para a construção de uma escola, se a administração perceber que a demanda por vagas aumentou durante a execução da obra, ela pode alterar o projeto para ampliar o número de salas de aula, mesmo que isso implique um custo adicional para o contratado. Há também a rescisão unilateral do contrato. Em certas circunstâncias, a administração pode rescindir o contrato sem que haja necessariamente uma falha ou culpa do contratado. Imagine que, por uma mudança na política educacional, uma escola em construção não seja mais necessária. A administração pode rescindir o contrato para atender a esse novo interesse público, mesmo que a empresa contratada esteja cumprindo fielmente o acordo. Além disso, a administração tem o direito e o dever de fiscalizar a execução do contrato constantemente para assegurar que o serviço ou produto entregue esteja em conformidade com o que foi acordado e com as necessidades públicas. Se a empresa contratada não está cumprindo adequadamente o contrato, a administração pode aplicar sanções que podem ir desde advertências até a proibição de contratar com o poder público, dependendo da gravidade da infração. Agora, vamos distinguir contratos privados de contratos administrativos. Imagine que você vá a uma loja e compre um celular. Esse é um contrato privado, regido principalmente pelo Código Civil e pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele se baseia na igualdade das partes. Em contraste, nos contratos administrativos, o Estado atua com supremacia e prerrogativas em relação à outra parte. Por exemplo, ele pode alterar unilateralmente o contrato ou rescindi-lo, se isso for necessário ao interesse público. Dando continuidade, exploraremos os princípios que regem os contratos administrativos. Estes são as diretrizes que orientam a administração pública e garantem que a atuação estatal seja realizada dentro da lei. Entre eles estão os seguintes: legalidade. A administração só pode agir conforme a lei. Por exemplo, ao contratar a construção de uma ponte, ela deve seguir o que está previsto na legislação específica. Impessoalidade. Ou seja, os contratos devem ser celebrados sem favoritismos ou perseguições, visando sempre o melhor interesse público. Não importa quem seja o dono da empresa, mas sim a proposta mais vantajosa para a coletividade. Moralidade. Significa que a administração e os contratados devem atuar com ética e boa-fé. Um exemplo seria um prefeito que não pode contratar sua própria empresa para realizar obras públicas. Outro princípio é o da publicidade. Os contratos administrativos devem ser transparentes e acessíveis ao conhecimento público, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize suas execuções. Temos também a eficiência. Isto é, os recursos públicos devem ser utilizados da melhor forma possível, evitando desperdício e garantindo qualidade. Como quando uma cidade escolhe materiais duráveis para o calçamento de suas vias, buscando economia a longo prazo. Ao longo deste curso, veremos como esses princípios são aplicados em situações reais,
como na manutenção de parques e escolas, na prestação de serviços de saúde ou na construção de infraestrutura, entre outros. Com isso, esperamos não apenas familiarizá-lo com a teoria, mas também capacitá-lo para identificar e aplicar os conceitos em cenários práticos. Desse modo, vamos encerrando por aqui nossa primeira aula. E na seguinte avançaremos para as características dos contratos administrativos. Sendo assim, reflita sobre os conceitos que discutimos e como eles influenciam a relação entre o Estado e a sociedade. Até a próxima aula! Bem-vindo à segunda aula do nosso curso. Aqui, vamos nos debruçar sobre 3 características distintivas que definem e diferenciam os contratos administrativos no âmbito da gestão pública. Então, vamos lá! Primeiramente, abordaremos o caráter personalíssimo destes contratos. Em direito, caráter personalíssimo é o que está relacionado somente à pessoa e não pode ser transferido para quem quer que seja. Ou seja, quando a administração pública escolhe um fornecedor ou prestador de serviço, ela não o faz aleatoriamente. A escolha é baseada em uma combinação de qualificação técnica, idoneidade financeira e capacidade operacional. Pense em um cirurgião renomado sendo escolhido para realizar uma cirurgia complexa em um hospital público. A escolha é feita considerando suas habilidades únicas e especializadas. Da mesma forma, em um contrato administrativo, a empresa escolhida é como esse cirurgião, selecionada porque possui características específicas que atendem às necessidades do serviço público a ser executado. Essa personalização significa que a empresa não pode simplesmente transferir sua responsabilidade para outra sem o consentimento expresso da administração. Em seguida, temos a presença de cláusulas exorbitantes, que, como mencionamos em nossa primeira aula, são como ferramentas especiais em uma caixa. Não são comuns em todo tipo de contrato, mas são essenciais nos contratos administrativos. Elas concedem à administração pública poderes para garantir a continuidade e a eficácia dos serviços públicos. Isso inclui a possibilidade de alterar unilateralmente o contrato ou até mesmo de rescindi-lo, caso o interesse público assim exija. Por exemplo, se uma empresa contratada para manter os jardins públicos deixa de cumprir suas obrigações regularmente, a administração pode aplicar penalidades ou até mesmo rescindir o contrato, garantindo assim que os parques e jardins continuem sendo um ambiente agradável para a população. Agora destacaremos o formalismo contratual. Ao contrário de alguns contratos privados que podem até ser firmados com um aperto de mãos, os contratos administrativos exigem uma série de formalidades. Podemos pensar no formalismo como traje de gala para um grande evento. Ele é necessário para assegurar a seriedade e a segurança jurídica do compromisso assumido. Isso inclui a necessidade de licitação prévia, minuciosa descrição do objeto, definição clara dos direitos e obrigações das partes e, muitas vezes, a exigência de garantias. Portanto, ao celebrar um contrato para a construção de uma nova rodovia, cada detalhe será meticulosamente especificado, desde a qualidade do asfalto até os prazos de entrega, para que não haja dúvidas sobre o que foi acordado. Essas características moldam a forma como a administração pública interage com os agentes econômicos e como os contratos são executados, visando sempre o atendimento eficiente e eficaz das necessidades da sociedade. Dessa forma, encerramos esta aula, onde pudemos entender estes aspectos dos contratos administrativos no âmbito da gestão pública e o porquê da sua necessidade. Em nosso próximo encontro, continuaremos a explorar mais detalhes e procedimentos relacionados aos contratos. Até breve! Olá! Estamos iniciando mais uma aula de nossa jornada e neste encontro, vamos abordar os passos iniciais e essenciais que antecedem a celebração de um contrato administrativo. Nosso foco se voltará para os instrumentos convocatórios e a importância da minuta contratual, 2 pilares que sustentam o início de qualquer relação contratual no setor público. Vamos lá! Primeiro, vamos tratar dos instrumentos convocatórios. Para isso, vamos pensar em um cenário de uma orquestra onde a administração pública seja um maestro prestes a iniciar uma grande sinfonia. Antes de mais nada, ele precisa ter certeza de que todos os músicos, ou neste caso, potenciais contratados, estejam afinados com as exigências da obra que irão executar. É aqui que entram os instrumentos convocatórios, como um edital de licitação ou um convite.
Ele é o anúncio oficial que chama os interessados a participarem do processo de seleção para um contrato com o governo. Este documento não é apenas um convite, é uma fonte de regras que estipula condições, requisitos técnicos, prazos e critérios de seleção. Por exemplo, se uma prefeitura precisa renovar a frota de veículos do transporte escolar, o edital especificará o modelo, a quantidade, as características dos veículos e como os fornecedores deverão apresentar suas propostas. Agora, vamos pensar na minuta contratual como o esboço desse grande concerto. Antes de os músicos tocarem a primeira nota, o maestro sempre analisa as partituras. Da mesma forma, a minuta é o rascunho do contrato, onde são detalhados todos os aspectos técnicos, legais e administrativos que regerão a futura relação entre o Estado e o contratado. Ela é como um mapa que guia as partes ao longo de toda a execução contratual, contendo todas as cláusulas e condições acordadas. Vamos supor que a administração pública contrate uma construtora para erguer um novo viaduto. Nesse caso, a minuta contratual descreverá desde o método de construção até os materiais que serão utilizados, os prazos para cada etapa da obra e as penalidades para o caso de descumprimento. É vital entendermos que tanto os instrumentos convocatórios quanto as minutas contratuais não são documentos estáticos. Isso porque eles devem refletir as atualizações legislativas e as melhores práticas de gestão contratual. Desde a promulgação da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 14.133/2021, por exemplo, houve uma série de inovações que impactam diretamente esses documentos. Entre elas estão as novas modalidades de licitação, a introdução do diálogo competitivo e a ampliação do uso de tecnologia nos processos licitatórios. Para os profissionais da área, é crucial que se mantenham atualizados em seus conhecimentos para que possam compreender profundamente como esses documentos funcionam e quais as consequências eles trazem para o ciclo de vida dos contratos administrativos. Dessa compreensão dependerá a eficiência e a legalidade de todo o processo de contratação pública. Conforme chegamos ao final de nossa aula, reforçamos a importância fundamental dos instrumentos convocatórios e das minutas contratuais na construção sólida e transparente das relações contratuais da administração pública. Lembramos que os instrumentos convocatórios são o alicerce que define a estrutura e a expectativa de todo o processo licitatório, e a minuta contratual, o guia que conduzirá as partes do início ao fim do contrato. A precisão e a atualização destes documentos não só garantem a conformidade legal e a eficiência administrativa, mas também pavimentam o caminho para uma gestão pública eficaz e benéfica para a sociedade. Na próxima aula, avançaremos para entender sobre a formalização e os documentos necessários para o seguimento dos procedimentos contratuais. Sendo assim, ficamos por aqui, mas nos vemos em breve. Até lá! Bem-vindo à nossa próxima aula, focada na formalização e documentação de contratos administrativos. Neste encontro, vamos focar nos aspectos cruciais que garantem a legalidade e eficácia desses contratos, desde os requisitos formais até a sua publicação e vigência. Pois então, vamos começar. Os contratos administrativos, assim como uma obra de arte, requerem uma meticulosa atenção aos detalhes formais, afinal, sem regras tudo se tornaria desorganizado, dando margens para fraudes, alterações e outras práticas ilegais. Desse modo, os requisitos formais são mais do que mera burocracia, eles asseguram que o contrato esteja em conformidade com a lei e protejam tanto a administração quanto o contratado. Um contrato administrativo típico deve incluir a identificação das partes, o objeto do contrato, o regime de execução, o preço e as condições de pagamento, prazos e as assinaturas dos envolvidos. Imagine que a prefeitura da sua cidade esteja contratando uma empresa para renovar a iluminação pública. Cada um desses elementos deve ser claramente especificado para garantir a execução adequada e evitar mal-entendidos. E não há como falarmos em requisitos formais e não mencionarmos a documentação, afinal, ambos andam juntos. A documentação é o coração do contrato administrativo. Além do próprio contrato, outros documentos são essenciais, como os do contratado, comprovantes de regularidade fiscal e trabalhista, garantias, e, dependendo da natureza do contrato, projetos técnicos e estudos de impacto. Pense na documentação como um mapa que guia todos os envolvidos através dos complexos territórios dos contratos administrativos.
Por exemplo, ao contratar uma empresa para construir uma nova biblioteca municipal, é vital ter todos os documentos em ordem, desde as licenças ambientais até os projetos arquitetônicos detalhados. Agora, vamos falar um pouco sobre a publicação e vigência dos contratos. A publicação do contrato é um passo crucial para sua validade e transparência. Normalmente, contratos administrativos devem ser publicados em meios oficiais, como o Diário Oficial, para que entrem em vigor. Esta etapa assegura que a sociedade possa fiscalizar e entender como os recursos públicos estão sendo utilizados. Por exemplo, se a administração assina um contrato para a reforma de escolas, a publicação desse contrato permite que a comunidade saiba quando a reforma começará e como será realizada. A vigência do contrato é igualmente importante. Ela define o período em que o contrato é válido e obriga as partes a cumprirem suas responsabilidades durante esse tempo. É como um relógio que começa a contar, garantindo que o serviço ou a entrega seja concluída no prazo acordado. Embora estes aspectos que abordamos pareçam simples, são procedimentos indispensáveis para a formalização dos contratos. Assim, caminhamos para o final da nossa aula, compreendendo que a formalização e a documentação são pilares essenciais na construção de contratos administrativos sólidos e eficazes. Estes elementos não só garantem a legalidade e a transparência, mas também estabelecem as bases para relações de trabalho claras e eficientes entre a administração e seus contratados. Por isso a importância da estruturação cuidadosa de cada contrato, e isso impacta diretamente na qualidade e eficiência dos serviços públicos. Sendo assim, encerramos esta aula e nos vemos na próxima. Até lá! Olá! Continuamos nossa jornada no mundo dos contratos administrativos e, nesta aula, vamos conhecer os tipos de garantias nestes processos. Iremos explorar como a administração pública assegura a execução fiel e eficiente dos contratos, focando em 3 tipos principais de garantias: caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. Vamos lá! Começamos pela caução, que é como um depósito de segurança até que a obra ou serviço seja terminado. Para entendermos melhor, suponha que uma empresa vai construir uma nova ala em um hospital público. E para garantir que a obra seja concluída conforme acordado, a empresa pode depositar uma quantia em dinheiro ou títulos da dívida pública. Essa quantia fica retida pela administração pública até a finalização do contrato. Se tudo correr bem, o valor é devolvido. Caso contrário, ele pode ser usado para cobrir eventuais prejuízos ou para concluir a obra com outro fornecedor. Outro tipo de garantia é o chamado seguro-garantia. Ele funciona como uma apólice de seguro, para casos onde a prefeitura contrate uma empresa para executar uma obra ou serviço. Em outras palavras, se ela não cumprir com suas obrigações, a seguradora cobrirá os custos necessários para completar o projeto. Esse tipo de garantia é interessante para a empresa, pois não imobiliza tanto capital quanto a caução em dinheiro. A fiança bancária é outra forma de garantia. Ela é como um aval dado por um banco. Por exemplo, se uma empresa está encarregada de fornecer novos computadores para uma escola, o banco garante que, se a empresa falhar, ele irá arcar com os custos para garantir a entrega dos computadores. Trata-se de uma segurança adicional para a administração pública, assegurando que, mesmo que a empresa contratada enfrente problemas, os termos do contrato ainda serão cumpridos. Prosseguindo, é interessante mencionarmos que existem aplicações de garantias preferenciais em diferentes casos para tipos de contratos diferenciados. Para contratos de grande valor financeiro ou aqueles que envolvem alta complexidade técnica, como a construção de uma barragem ou de um viaduto, é comum a exigência de garantias mais robustas, como a fiança bancária ou seguro-garantia. Essas opções oferecem maior segurança financeira em caso de não cumprimento do contrato. Em contratos de menor escala ou de menor risco, a caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública pode ser mais comum. Essa opção é mais simples e direta, embora imobilize recursos da empresa contratada. O seguro-garantia ganhou destaque nos últimos anos, especialmente em grandes projetos de infraestrutura. Ele tem sido visto como uma alternativa mais viável para as empresas, pois não requer a imobilização de grandes quantias de dinheiro, como ocorre na caução. Com o avanço da tecnologia,
alguns países começam a explorar o uso de garantias digitais, como o uso de blockchain para criar contratos inteligentes que automaticamente liberam garantias sob condições pré-definidas, aumentando a eficiência e a transparência. Cada uma dessas garantias tem suas particularidades e é escolhida com base na natureza do contrato, no valor envolvido e no perfil de risco da operação. É essencial que tanto a administração quanto os fornecedores compreendam bem esses mecanismos, para que possam escolher a opção mais adequada para cada situação. Nesta aula, vimos como as garantias são fundamentais para assegurar que os contratos administrativos sejam executados conforme o planejado. Elas protegem tanto a administração quanto os fornecedores, criando um ambiente de maior segurança e confiança. Ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula para continuarmos a explorar outros aspectos referentes às garantias dos contratos administrativos. Até lá! Bem-vindo a mais uma aula, onde iremos expandir nossos conhecimentos a respeito das garantias na gestão dos contratos. Vamos entender os procedimentos de aplicação e liberação de garantias. Esses processos garantem que os acordos sejam cumpridos de maneira eficiente e segura, tanto para a administração pública quanto para os contratados. Então, vamos iniciar. Quando falamos sobre a apresentação de garantias, estamos lidando com um passo essencial no início de qualquer contrato administrativo. Vamos imaginar que uma empresa de engenharia ganhou uma licitação para construir uma rodovia. Antes de iniciar o trabalho, ela precisa apresentar uma garantia, que pode ser em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. Essa garantia serve como uma promessa de que a empresa cumprirá suas obrigações contratuais. Para apresentá-la, a empresa deve seguir um procedimento que normalmente inclui a entrega de documentos comprovativos junto à entidade administrativa responsável. O processo varia conforme o tipo de garantia escolhida, mas sempre visa assegurar a sua validade e suficiência para cobrir possíveis danos ou inadimplências. Entretanto, existem também hipóteses de execução da garantia pelo poder público. Sendo assim, vamos considerar as situações em que o poder público pode acionar essas garantias. Suponhamos que a mesma empresa de engenharia começa a construir a rodovia, mas, por algum motivo, abandona a obra antes de sua conclusão. Nesse cenário, a administração pública pode executar a garantia para cobrir os custos adicionais de contratar outra empresa para terminar a construção. Outras hipóteses incluem atrasos significativos na entrega do projeto, não cumprimento dos padrões de qualidade acordados, ou violações de cláusulas contratuais. Em cada um desses casos, a garantia serve como uma forma de compensação para a administração, assegurando que os recursos e serviços públicos não sejam prejudicados. Por fim, abordaremos a devolução e a substituição de garantias. Se tudo correr bem e a empresa cumprir com todas as suas obrigações contratuais, a garantia é devolvida ao final do contrato. É como se a empresa recebesse de volta a chave de uma caução que manteve a segurança do projeto. No entanto, existem situações onde a garantia pode ser substituída durante a vigência do contrato. Por exemplo, se uma empresa optou inicialmente por uma caução em dinheiro, mas depois decide que um seguro-garantia seria mais vantajoso, ela pode solicitar a substituição. Esse processo requer a aprovação da administração e deve garantir que a nova forma de garantia seja tão eficaz quanto a original. Em resumo, a aplicação e liberação de garantias em contratos administrativos são processos dinâmicos e fundamentais para a segurança e eficiência desses acordos. Através deles, a administração pública garante que os projetos e serviços essenciais sejam realizados com sucesso, protegendo o interesse público e minimizando riscos. Dessa maneira, encerramos essa etapa e esperamos que você tenha adquirido uma visão mais clara sobre a aplicação e liberação de garantias em contratos administrativos. Nos vemos em breve para continuarmos a expandir nossos conhecimentos. Até a próxima! Olá! Estamos iniciando mais uma aula sobre contratos administrativos e aqui, veremos sobre os aditivos contratuais e entender os princípios que regem as alterações nos contratos administrativos. Primeiro, vamos definir o que são aditivos contratuais usando uma analogia. Sendo assim, imagine que você está construindo uma casa e, no meio do processo, decide adicionar um quarto extra.
Isso requer uma alteração no contrato original com o construtor, certo? Da mesma forma, em contratos administrativos, os aditivos são modificações que ajustam termos originais do contrato, seja em seu escopo, valor ou prazo. Ou seja, se uma prefeitura contratou a construção de uma ponte, durante a obra, descobre-se a necessidade de reforçar suas bases devido a condições do solo não previstas, um aditivo contratual é necessário para abranger essas mudanças. Vale enfatizarmos que em projetos de longa duração, especialmente, variáveis imprevisíveis podem surgir. Seja uma mudança na demanda populacional, condições geológicas inesperadas ou mesmo inovações tecnológicas, os aditivos contratuais permitem que a administração pública se adapte e responda a essas mudanças de maneira eficaz e legal. Ao permitir modificações, os aditivos garantem que os projetos não fiquem obsoletos ou inadequados antes mesmo de sua conclusão. Eles asseguram que as obras e serviços realizados pelo poder público estejam sempre alinhados com o melhor interesse da sociedade, maximizando o uso dos recursos públicos e atendendo às necessidades da comunidade de maneira eficiente e eficaz. Falaremos agora sobre alguns princípios que regem essas alterações. Elas não são feitas de maneira aleatória. Tais alterações devem obedecer a princípios específicos para garantir a legalidade e a eficiência do processo. Um deles é a legalidade. Qualquer aditivo deve estar em conformidade com a legislação vigente. Outro é a finalidade pública. Isto é, as alterações devem atender ao interesse público. Suponha que uma escola em construção precise de mais salas devido ao aumento da população estudantil na área. A alteração contratual para expandir o projeto da escola atenderia a esse princípio. Há também a questão da razoabilidade e proporcionalidade. As alterações não podem ser desproporcionais ou inadequadas em relação ao objetivo inicial do contrato. Por exemplo, se o contrato original era para a construção de uma pequena clínica de saúde, transformá-lo em um grande hospital por meio de aditivos pode violar esse princípio. Outro princípio igualmente importante é o da continuidade do serviço público. As alterações devem garantir que não haja interrupção nos serviços essenciais à população. Digamos que um contrato para manutenção de iluminação pública em uma cidade precisa ser alterado para incluir novas áreas urbanas, e isso deve ser feito de modo a não prejudicar a iluminação já existente. Temos também a economicidade, ou seja, as alterações devem ser economicamente viáveis e justificadas. Um aditivo que aumenta significativamente o custo do contrato sem um benefício proporcional pode ser questionado sob esse princípio. À medida que encerramos nossa aula, reforçamos que as alterações contratuais são essenciais para aperfeiçoar obras e serviços em resposta às dinâmicas necessidades do interesse público. Na próxima aula, iremos compreender um pouco mais, abordando os diferentes tipos de alterações contratuais. Sendo assim, nos vemos em breve. Até mais! Começamos mais uma aula de nossa trilha, onde daremos continuidade no entendimento sobre as alterações contratuais. Nesta etapa, veremos sobre os tipos de alterações que podem ocorrer em contratos administrativos, explorando suas naturezas, exemplos e impactos. A flexibilidade para adaptar contratos é essencial para atender às mudanças das circunstâncias e necessidades públicas, mas deve ser feita com discernimento e conforme a lei. Pois bem, vamos lá. Primeiro, vamos entender e distinguir o que são alterações unilaterais e bilaterais. As alterações unilaterais são aquelas realizadas exclusivamente pela administração pública, sem necessidade de concordância da outra parte. Pense em uma situação em que uma prefeitura percebe a necessidade de aumentar o número de postos de saúde em um contrato já existente devido a uma emergência de saúde pública. Aqui, a administração pode, unilateralmente, modificar o contrato para incluir esses postos adicionais. E qual seria o impacto disso? Nesse caso, a empresa contratada deve adaptar-se a essas mudanças, que podem envolver maiores responsabilidades e custos. Já as alterações bilaterais requerem o acordo de ambas as partes. Por exemplo, se uma empresa contratada para construir uma estrada encontra uma formação rochosa inesperada, ela pode negociar com a administração uma alteração bilateral para modificar o método de construção. Aqui, os impactos são negociados e acordados,
garantindo um equilíbrio entre os interesses da administração e os da empresa. Agora, vamos ver o que são as alterações quantitativas e qualitativas. A primeira delas refere-se às mudanças na quantidade. Ou seja, uma cidade que contratou a construção de 5 pontes, mas devido a um aumento no orçamento, decide adicionar mais 2 pontes ao projeto. Essa é uma alteração quantitativa, que impacta diretamente o escopo e, potencialmente, o prazo do contrato. Já as alterações qualitativas estão ligadas à natureza ou características do serviço ou bem contratado. Por exemplo, se um município decide que as novas escolas devem agora incluir laboratórios de ciências modernos, não previstos inicialmente, estamos diante de uma alteração qualitativa. O impacto aqui é na natureza do serviço ou bem fornecido, que pode requerer mais especialização e, possivelmente, maiores custos. Em ambas as situações, é fundamental que as alterações sejam documentadas adequadamente e estejam alinhadas com a lei e os princípios da administração pública. Ou seja, elas devem refletir a realidade dos projetos e as necessidades da comunidade, garantindo a eficácia e a eficiência do serviço público. Portanto, ao entender esses tipos de alterações, estamos mais preparados para gerenciar e responder a desafios dinâmicos em contratos administrativos. Na próxima aula, exploraremos os limites e condições para a realização dessas alterações nos contratos. Encerramos por aqui, mas nos vemos em breve. Até lá! Olá! Estamos juntos para mais uma aula sobre o mundo dos contratos administrativos. E aqui, iremos conhecer os limites dados e as condições para as alterações contratuais. Faremos isso entendendo os aspectos críticos que regem as mudanças contratuais, abordando desde os limites legais até as condições específicas para a alteração das cláusulas. Sendo assim, vamos começar. Em primeiro lugar, é essencial compreender que as alterações contratuais não são ilimitadas. A legislação vigente estabelece limites claros, especialmente para acréscimos e supressões. Por exemplo, suponha que um município contrate a construção de um centro comunitário. Se decidir expandir o projeto, adicionando uma quadra esportiva, essa ampliação deve respeitar os limites percentuais estabelecidos por lei. Exceder esses limites pode levar a questionamentos legais e administrativos. Em contratos administrativos, os acréscimos, aumentos e supressões, diminuições, no escopo do contrato são estritamente regulados para evitar abusos e garantir a transparência. Os limites são geralmente estabelecidos em termos percentuais do valor inicial do contrato. Exemplificando, a legislação pode estipular que o valor de um contrato não pode ser aumentado ou diminuído em mais de 25% do valor original sem uma nova licitação. É crucial observar esses limites em situações como a expansão de projetos. Se uma prefeitura contrata a construção de uma escola e, mais tarde, decide adicionar um ginásio, esse acréscimo deve respeitar o limite legal. Exceder esse limite pode lhe resultar em questionamentos legais, como acusações de burla ao processo licitatório. O mesmo vale para a redução de escopo. Similarmente, se for necessário reduzir o escopo do projeto, por exemplo, devido a cortes orçamentários, essa redução também deve respeitar os limites legais para não invalidar o contrato original. A respeito das condições para modificar cláusulas contratuais, podemos dizer que são igualmente rigorosas. Alterações são permitidas em situações específicas, como mudanças na legislação, variações significativas no custo de materiais ou imprevistos técnicos que afetam a execução do contrato. Suponha que uma prefeitura contrata a reforma de uma escola e, durante a obra, descobre-se a necessidade de reforço estrutural devido a um erro no projeto original. Essa circunstância justifica a alteração contratual. Alterar cláusulas contratuais exige atenção a várias condições e circunstâncias, como mudanças legislativas ou regulamentares. Se novas leis ou regulamentos entram em vigor durante a execução do contrato, pode ser necessário alterar cláusulas para garantir a conformidade. Por exemplo, novos padrões ambientais podem exigir a adaptação de métodos de construção. Devemos nos atentar também a imprevistos técnicos ou mudanças nas condições do projeto. Problemas não previstos, como descoberta de terrenos contaminados durante a construção de uma estrada, por exemplo.
Eles podem exigir alterações nas cláusulas relacionadas ao escopo ou aos métodos de execução do projeto. Outra condição são as variações significativas nos custos. Alterações no custo de materiais ou mão de obra podem justificar a revisão das cláusulas contratuais para refletir essas mudanças. Por exemplo, um aumento súbito no custo do aço pode impactar a viabilidade financeira da construção de uma ponte. Podemos também citar alguns impactos das condições de alteração. Um deles é assegurar que as mudanças estejam em conformidade com a legislação vigente. Além disso, manter o processo transparente para evitar alegações de favoritismo ou corrupção. E garantir que as alterações contribuam para a realização dos objetivos do contrato sem desperdícios de recursos. Nesta aula, exploramos os limites e as condições sob os quais as alterações contratuais podem ser realizadas. É crucial compreender que, embora a flexibilidade seja necessária para adaptar-se a circunstâncias imprevistas ou mudanças no ambiente regulatório, tudo deve ser feito dentro de um quadro legal e ético definido. Dessa forma, encerramos mais este encontro e nos veremos em breve para dar continuidade em nossos estudos. Até a próxima! Olá! Estamos dando início a mais uma aula em nossa trilha, onde falaremos sobre a fiscalização e supervisão em contratos administrativos. Vamos explorar o papel fundamental do gestor e do fiscal do contrato, assim como os instrumentos efetivos de fiscalização que asseguram a execução adequada dos contratos. Então, vamos lá! O gestor do contrato é como o maestro, garantindo que cada parte da orquestra contratual toque sua parte corretamente. É normalmente um funcionário público designado pela entidade administrativa que celebra o contrato. Ele é responsável por supervisionar a execução do contrato, assegurando que todos os termos sejam cumpridos. Suas funções incluem a coordenação das atividades, a comunicação com as partes envolvidas e a tomada de decisões estratégicas para o sucesso do projeto. Por outro lado, o fiscal do contrato atua como os olhos e ouvidos da administração, monitorando de perto o andamento do trabalho e garantindo a aderência às especificações técnicas e aos prazos estabelecidos. Ele verifica se a execução do projeto está em conformidade com os termos acordados, inspecionando a qualidade dos materiais, o cumprimento dos prazos e a aderência às normas técnicas. Imagine, por exemplo, um contrato para a modernização da rede de iluminação pública. Neste caso, o gestor do contrato planejaria as fases do projeto, enquanto o fiscal acompanharia de perto a instalação dos novos equipamentos, assegurando que atendem aos padrões de qualidade e eficiência energética estipulados. Agora, vamos entender a respeito dos instrumentos da fiscalização dos contratos. Afinal, as obras e serviços necessitam dessa inspeção. Para efetuar essa fiscalização, diversos instrumentos são empregados. Relatórios periódicos de progresso são essenciais, fornecendo uma visão clara do andamento do projeto. Inspeções no local são outra ferramenta crucial, permitindo que o fiscal veja pessoalmente se o trabalho está conforme o esperado. Outro instrumento importante é a análise de documentos, como notas fiscais e relatórios de testes de materiais, que ajudam a verificar se os recursos estão sendo utilizados corretamente. Em projetos complexos, como a construção de uma ponte, pode ser necessário utilizar tecnologias avançadas, como drones para inspeção aérea e software de gerenciamento de projetos para rastrear o progresso. Além disso, há um aspecto importante de interação com outras partes interessadas. Por exemplo, em um contrato para a construção de uma escola, o gestor e o fiscal podem precisar coordenar com a Secretaria de Educação, fornecedores e a comunidade local para garantir que todos os requisitos estejam sendo cumpridos. A fiscalização e supervisão em contratos administrativos são essenciais para garantir que os projetos sejam executados de acordo com os padrões exigidos e dentro dos prazos estipulados. O papel do gestor e do fiscal do contrato, aliado aos instrumentos de fiscalização, é fundamental para assegurar a transparência, eficiência e qualidade na execução dos contratos. Com esses mecanismos, a administração pública pode garantir que seus projetos sirvam ao bem comum, atendendo às necessidades da população de maneira eficaz e responsável. Desse modo, chegamos ao final de mais uma aula, onde conhecemos o papel dos gestores e fiscais dos contratos, além dos instrumentos responsáveis pela fiscalização. Lembre-se destes conceitos e revisite-os sempre que necessário. Nos vemos em um próximo encontro. Até logo! Olá!
Estamos dando início a mais um ponto em nossa jornada sobre os contratos administrativos, que, quando bem executados, garantem o correto funcionamento das atividades do setor público. No entanto, a inexecução contratual pode prejudicar o andamento de projetos essenciais. Por isso, nesta aula, vamos explorar as causas, sanções e procedimentos relacionados a essa problemática, a fim de compreender os desdobramentos e garantir a transparência e eficiência dos contratos públicos. Começamos por entender sobre a inexecução contratual. Ela pode ocorrer por diversos motivos: atrasos na entrega, qualidade abaixo do esperado, falta de capacidade técnica, entre outros. Além dos que citamos, podem também ocorrer outras causas que fogem ao controle da empresa ou do contratado. Ademais, eventos externos imprevisíveis, como desastres naturais, também podem gerar a inexecução. Em um contrato para a construção de um hospital, uma greve de trabalhadores na construção civil poderia ser uma causa de inexecução. Agora, vamos entender sobre as sanções administrativas. Elas nada mais são que instrumentos para corrigir falhas e garantir o cumprimento dos contratos. Elas podem variar desde advertências até multas e até mesmo a rescisão contratual, dependendo da gravidade da inexecução. Por exemplo, se uma empresa contratada para reformar uma escola atrasa a entrega, o contrato pode prever uma multa diária proporcional ao atraso, incentivando o cumprimento dos prazos. A multa é um tipo de penalidade, mas como ocorrem os procedimentos para a aplicação dessas penalidades? Vamos compreender agora. Saiba que tais procedimentos devem seguir o que está estipulado no contrato e na legislação vigente. Geralmente, há um processo formal que envolve notificações, possibilidade de defesa por parte da empresa contratada e registro de todas as ocorrências. É essencial seguir esses procedimentos para garantir a transparência e a legitimidade das sanções aplicadas. Vamos exemplificar a relação do que já abordamos com os contratos. Imagine um contrato para fornecimento de medicamentos a uma rede pública de saúde. Se a empresa contratada não cumpre os prazos estabelecidos, prejudicando o abastecimento de remédios, isso é considerado uma inexecução contratual. Nesse caso, é possível aplicar sanções, como multas, conforme previsto no contrato. Entretanto, a administração pública pode notificar a empresa antes, concedendo um prazo para que ela se defenda. A compreensão das causas de inexecução, das sanções administrativas e dos procedimentos para aplicação de penalidades é fundamental para garantir a integridade e eficácia dos contratos públicos. Essa abordagem transparente e equilibrada contribui para a eficiência e qualidade dos serviços prestados à sociedade. Entender as causas de inexecução contratual, as sanções administrativas e os procedimentos para aplicação de penalidades é essencial para garantir o cumprimento adequado dos contratos públicos. Isso assegura a qualidade dos serviços e obras prestados à sociedade. Desse modo, encerramos esta aula por aqui e nos vemos na próxima. Até logo! Estamos começando mais um encontro para continuarmos a expandir nossos conhecimentos sobre os contratos administrativos. Dessa vez, vamos compreender aspectos relacionados à rescisão contratual. Sem mais delongas, vamos lá! De início, saiba que uma rescisão contratual é o encerramento antecipado ou término formal de um contrato. É um momento delicado que pode ocorrer por diferentes motivos e implicações, impactando tanto as partes contratantes quanto o projeto em execução. Com isso em mente, uma rescisão contratual pode acontecer por vários motivos, portanto, veremos agora alguns tipos de rescisões. Uma delas é a do tipo amigável. Isto é, quando ambas as partes de comum acordo decidem encerrar o contrato. Quando uma empresa contratada para a construção de um edifício e a contratante dessa empresa decidem encerrar o contrato devido a mudanças estratégicas, por exemplo, trata-se de uma rescisão amigável. Outro tipo de rescisão é a unilateral. Ela pode ocorrer quando apenas uma das partes decide rescindir o contrato sem a concordância da outra. Entre os casos em que isso pode acontecer, imagine que uma empresa contratada para uma obra ou serviço não cumpra os termos estabelecidos em um contrato por algum motivo que não venha ao caso. Nesse cenário, o contratante ou a administração podem decidir por rescindir unilateralmente o contrato. Há também a rescisão por acordo. Este tipo é comum em contratos que possuem cláusulas específicas para tal situação. Suponhamos que um contrato de locação de um espaço comercial contenha uma cláusula específica permitindo a rescisão antecipada mediante determinadas condições.
Se a empresa locatária decide encerrar o contrato antes do término estabelecido, ela precisa notificar o locador com antecedência, pagar multas previstas, possíveis custos de reparos e uma parcela proporcional ao aluguel restante. Essas condições são estabelecidas no contrato inicial e precisam ser seguidas para uma rescisão sem maiores implicações legais ou financeiras. Essa forma de rescisão proporciona uma base estruturada para ambas as partes encerrarem o contrato sem litígios. Agora, quanto aos procedimentos para rescisão, saiba que eles podem variar conforme o tipo de rescisão. Por exemplo, na rescisão amigável, onde ambas as partes concordam com o encerramento do contrato, os procedimentos podem ser mais simples e baseados na negociação direta entre as partes. Pode envolver a redação de um termo aditivo, onde são estabelecidas as condições para o término e os acordos sobre pagamentos, indenizações ou outras questões pendentes. Já em uma rescisão unilateral, quando apenas uma das partes decide encerrar o contrato, os procedimentos podem ser mais formais e exigem o cumprimento de cláusulas específicas do contrato. Isso pode incluir o envio de notificações formais, períodos de aviso prévio e documentação detalhada sobre a justificativa da rescisão, cumprindo os requisitos legais e contratuais. Também podemos aplicar alguns destes procedimentos para as rescisões de acordo. Isso porque, como mostramos anteriormente, elas possuem cláusulas específicas para tal situação. A maneira como a rescisão é realizada e os procedimentos variam significativamente de acordo com as circunstâncias, os termos do contrato e as leis locais ou regulamentos aplicáveis. De um modo geral, eles incluem notificações formais, análise dos termos contratuais e possível mediação ou arbitragem para resolver divergências. Vamos entender agora quais são os efeitos de uma rescisão de contrato. Em um contexto geral, ela pode acarretar multas, perda de garantias, devolução de valores e encargos legais. Por exemplo, a rescisão de um contrato de construção pode resultar em perda de adiantamentos e pagamentos pela empresa contratada e a necessidade de uma nova licitação para dar continuidade ao projeto. Compreender a variedade de situações que podem levar à rescisão, os procedimentos envolvidos e os seus efeitos é essencial no contexto dos contratos administrativos. Tanto para as partes envolvidas quanto para os beneficiados, pensando em uma gestão de contratos eficiente e minimização de problemas decorrentes da rescisão contratual. Esperamos que tenha compreendido esses aspectos. Com isso, finalizamos esta aula e te esperamos para a próxima. Até breve. Olá! Após toda a nossa trilha, chegamos nesta etapa final para consolidarmos nossos conhecimentos a respeito dos contratos administrativos. Por isso, focaremos nos estágios finais de um contrato, abordando o processo de encerramento e os procedimentos cruciais para garantir um término eficiente e satisfatório. Vamos lá? Para darmos início, saiba que nos meandros dos contratos administrativos, o encerramento é o ponto crucial que demanda atenção e procedimentos específicos para garantir o correto desfecho do acordo firmado entre as partes envolvidas. Ao alcançarmos o término do contrato, uma série de etapas fundamentais se desdobram para assegurar que tudo transcorra de forma fluida e dentro dos parâmetros legais. Portanto, iremos tratar de 3 etapas: o recebimento do objeto contratual, os procedimentos de liquidação contratual e, enfim, a homologação e encerramento. O recebimento do objeto do contrato é um momento decisivo. Aqui, avaliamos se tudo foi entregue conforme as especificações acordadas. Para entendermos este aspecto, vamos pensar em um contrato para a construção de uma estrada. Nesse caso, é crucial verificar se a obra está dentro dos padrões estipulados, se a qualidade atende aos requisitos determinados e se todos os aspectos técnicos foram devidamente contemplados. Esse processo de recebimento é formalizado por meio de documentação específica, registrando qualquer pendência ou não conformidade identificada. O recebimento do objeto de um contrato envolve uma série de procedimentos para garantir que aquilo que foi contratado atenda às expectativas e padrões estabelecidos. Um deles é a inspeção inicial. No momento da entrega ou conclusão do serviço, é essencial realizar uma inspeção minuciosa para verificar se tudo está de acordo. Isso pode envolver a conferência física dos itens, verificação de documentação, testes de funcionamento, entre outros, dependendo da natureza do objeto do contrato. Há também a verificação de qualidade. Isso pode implicar testes laboratoriais, avaliações técnicas ou até mesmo a comparação com padrões previamente definidos. Além disso, cada contrato administrativo detalha as especificações técnicas do que está sendo adquirido ou realizado.
o que pode envolver comparações de medidas, materiais utilizados, prazos de entrega, entre outros detalhes específicos descritos no contrato. Agora, passada essa etapa, a liquidação do contrato é o momento em que os valores são ajustados e finalizados. Aqui, detalhes financeiros são minuciosamente verificados, confrontando o que foi efetivamente entregue com os custos pactuados. Por exemplo, em um contrato de fornecimento de materiais, a liquidação implica a verificação das quantidades e da qualidade dos itens entregues, confrontando com os valores acordados. É um processo que exige rigor técnico e contábil para evitar discrepâncias e garantir a correta prestação de contas. E para isso, há alguns passos para os quais devemos olhar. O primeiro passo é reunir todas as informações relacionadas ao contrato. Isso inclui registros de entregas, relatórios de execução, notas fiscais, eventuais aditivos contratuais, entre outros documentos que comprovem a execução do contrato. Com a documentação em mãos, é realizada uma análise minuciosa para verificar se tudo foi entregue conforme o acordado, o que envolve a conferência de quantidades, qualidade, prazos e demais cláusulas do contrato. Com base na análise dos dados, os cálculos financeiros são realizados para determinar os valores a serem pagos ou recebidos, como os valores acordados pelo objeto do contrato, eventuais descontos por falhas na execução, penalidades por atrasos, entre outros ajustes previstos no contrato. Geralmente, estes cálculos são realizados por profissionais da área financeira, contábil e jurídica, responsáveis por garantir a precisão e conformidade com as cláusulas contratuais. Vale dizer que, caso sejam identificadas pendências ou divergências durante a liquidação, são realizados ajustes e, se necessário, negociações entre as partes envolvidas para resolver eventuais discrepâncias. A homologação é o último ato que valida todo o processo. É o momento em que a autoridade competente atesta que todas as etapas foram cumpridas conforme o estipulado no contrato. Voltando ao exemplo que vimos da estrada, a homologação confirma que a obra foi concluída, passou pelos devidos testes de qualidade e está apta para o uso. Ou seja, após essa fase, o contrato é oficialmente encerrado, liberando ambas as partes de suas obrigações. Mas para isso, são necessários alguns documentos, os quais veremos agora. Um deles é o relatório de execução do contrato. Este documento descreve todo o processo de execução, incluindo detalhes sobre as entregas, prazos, qualidade dos serviços ou produtos, eventuais ocorrências durante a vigência do contrato, entre outros aspectos relevantes. A documentação fiscal e contábil também é requerida, notas fiscais, recibos de pagamento, comprovantes de despesas e demais registros financeiros são fundamentais para comprovar os pagamentos realizados e receber eventuais valores pendentes. Além disso, atas de reuniões e registros de comunicações também são necessários. Quando há ajustes, aditivos ou qualquer tipo de comunicação formal durante a execução do contrato, é importante ter registros documentais desses eventos para respaldar as decisões tomadas. E não podemos nos esquecer dos laudos técnicos ou pareceres, afinal, em contratos que envolvem serviços técnicos ou produtos específicos, documentos como esses são indispensáveis. A revisão desses documentos que mencionamos são conduzidos por profissionais responsáveis pela área jurídica e administrativa. Já a aprovação da conformidade legal e administrativa geralmente é realizada por autoridades competentes dentro da estrutura organizacional, que tem o poder de homologar o encerramento do contrato. Ao compreendermos esses passos fundamentais, percebemos a importância de cada fase para garantir a lisura e o correto encerramento de contratos administrativos. A precisão nos procedimentos de recebimento, liquidação e homologação assegura não apenas o cumprimento das obrigações contratuais, mas também a transparência e eficiência na gestão dos recursos públicos. Nesse contexto, a compreensão desses processos não apenas viabiliza o encerramento adequado de contratos, mas também resguarda os interesses das partes envolvidas, contribuindo para uma administração pública íntegra e responsável. Dessa forma finalizamos esta aula. Após todo o conteúdo e conhecimento adquirido, temos certeza que será capaz de colocar em prática ao lidar com contratos em um ambiente profissional. Esperamos te encontrar em breve.